Depois de selecionar as receitas, o que eu ia botar no livro, eu fui atrás das cozinheiras, porque o meu forte em gastronomia não é a comida baiana. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe e com as minhas tias, Vera e Wanda, que foram obrigadas pelo pai a dar períodos na cozinha de casa, já que a minha avó, Angelina, não sabia fritar um ovo, e meu avô era um gourmet italiano que gostava de comer bem e nunca se conformou da mulher não cozinhar. Então ele dizia, na minha casa, genro não vai passar o que eu passei. E realmente a minha tia Wanda, que era mais velha, aprendeu com a tia Dina, que era irmã do meu avô, e que era uma cozinheira de primeira. E aí foi passando, a mamãe, que era a caçulinha, foi a última, e foi a que ficou mais tempo na cozinha, em vista de que as outras já tinham casado, quando ela assumiu. E assim eu aprendi com elas. Então, uma fazedora de polpeta e macarrões e risotos, eu não ia me meter, aventurar a dar receita de vatapá, e fui atrás das cozinheiras que sabiam aquelas receitas. E tentei buscar o que eu conhecia de melhor. Então, tinha uma receita, por exemplo, que papai falava dela, e era uma coisa que em casa ele falava também, de uma comida chamada quitandê, que já não se faz mais na Bahia. Mas papai conhecia uma pessoa que fazia. Então eu fui atrás dela para ter a receita de quitandê, que depois... Por que não existe mais? Não sei, deixou a tradição... A extinção? Não está em extinção. É uma receita que há muito não se faz, não virou uma tradição baiana. Porque nem todas as receitas ficaram... Mas é bom? É muito bom? Para quem conhece vatapá, é um vatapá feito com feijão fradinho. Tem um vatapá de feijão, em vez de ser de pão, com feijão fradinho, que é o feijão com que se faz o acarajé. Eu fui a Dona Canô, por exemplo, mãe dos meninos, de Caetano de Betânia, e de Mabel, e de Clara, e de Rodrigo, e de Roberto, e de Irene, e de Nicinha, pronto, falei todos, que cozinha divinamente até hoje. O caruru dela, quem corta o quiabo, quem faz é ela, ainda hoje, aos 104 anos. E eu fui lá atrás de umas receitas. Eu me lembro que para esse livro de fruta, cadê? Não está mais aí, tá? Papai falava muito de um doce de laranja, que eu sabia que era a predileção dele, aquele doce feito com a casca de laranja. E eu sabia também, porque já tinha comido na casa dela, que Dona Canu fazia um maravilhoso, que é o doce preferido de Betânia. E fui lá. Eu fui a Santo Amaro, ela me deu um bocado de receita. Mas ela dava receita e dizia assim, minha filha, eu estou te ensinando, mas você não vai acertar a fazer. Nunca. Porque para fazer isso tem que ter a minha mão. Não é? Eu dizia, com certeza, Dona Canu. E nem as pessoas que lerem o meu livro vão acertar. Agora, tem várias receitas de frutas aqui, né? Tem muitas, muitas, muitas. Mas no livro de cozinha baiana, as receitas, elas são receitas muito práticas de se fazer, são as receitas fiéis. Além delas, eu acrescento as receitas que, porventura, ao longo da sua obra, o meu pai presenteou os leitores. No livro Gabriela Crave Canela, ele fala dos pratos com muito coisa, mas não dá receitas. Mas aliás, no Dona Flor... Desculpa, nós convidamos a Gabriela, mas ela não pôde vir, ela estava em Lua de Mel. Ela tá fazendo novela agora, é isso? Estava ocupada, mas ela disse que queria vir. Mas a Dona Flor era professora de culinária, então ele colocou 4 receitas, são receitas testadas, mas são escritas num tom bastante poético e que dão o tom ao livro. Ele dá receitas também no livro Tieta do Agreste. Nesse livro foi muito engraçado porque
A Tieta não é cozinheira, não tem uma chefe de cozinha no livro. Todo mundo, a Tieta é gulosa. A Tieta é a cópia perfeita do meu pai, com defeitos e qualidades, enquanto que o Pedro Arcanjo é o papai só com as qualidades. E quando ele estava escrevendo, ele sempre que escrevia que estava mais ou menos aquela parte pronta, ele lia para a gente. E ele leu a receita da frigideira de Maturi. Frigideira de? Maturi. Maturi é a castanha do caju quando ainda verde, que fica aquele castanhão verde e o cajuzinho desse tamanho embaixo, aí se tira com muito cuidado porque é ácido, e aí sai uma castanha tenra. É uma coisa que só comendo para saber. Você falou que essa receita tá errada, né? Não. Isso foi uma pessoa muito entendida em gastronomia, muito mais receita que eu, da música, que disse, mas essa receita fala em fubá. Sei. Não se faz vatapá com fubá. Claro que faz, se faz com o que quiser, né? Não? Aí me disseram assim, você vai... Seu pai reclamou com Caíme porque estava errado. Eu disse, primeiro, não estava errada. Segundo, papai não sabia, segundo ele, cozinhar um ovo. Não era fritar, era cozinhar. Então ele não sabia uma receita de vatapá. E depois, se tivesse errado e se ele soubesse, jamais diria para o Caíme, porque a música é uma beleza. É uma beleza. eu experimentei. Quem aqui, quiser tá vatapá, oi, que mande fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer. Que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, cadinho, pimenta malagueta. Bota castanha de caju, pimenta malagueta. Amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, iaiá, na hora de temperar. Não para de mexer, oi, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil réis e uma nega, ou se faz um vatapá. Se faz um vatapá, um bom vatapá. Bota castanha de caju, pimenta malagueta. Bota castanha de caju, pimenta malagueta, um bocadinho. Amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de temperar. Sal com gengibre, cebola, iaiá, na hora de machucar. Não para de mexer, oi, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil réis e uma nega, oi, se faz um bom tapá. Se faz um vatapá, um bom vatapá. Bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta. Bota castanha de caju, pimenta malagueta. Castanha de caju, pimenta malagueta. Olha, a receita tá absurda. No tabuleiro da baiana tem. Obrigada. Morena, eu já experimentei e olha, tá uma delícia. André, o meu prato preferido é moqueca. É moqueca. E de aratu? Aratu é um dos bichinhos que eu mais gosto de comer. E é difícil de ter. Me surpreendi ter aqui. A gente vai ver se você foi sorteada aqui. Tem um sorteio. Morena, só um instantinho. Bastante mais do que 10 mil réis, porque por causa do camarão. Camarão seco é muito caro. E eu queria dizer que essa receita está muito certa. São todos os ingredientes, só que o Caíme fazia com fubá.
A Dadá, por exemplo, que é uma grande cozinheira da Bahia, a Dadá faz com que a gente chama de farinha de guerra, que é a farinha de mandioca. Em geral se faz com pão, mas você com qualquer coisa que te dá essa textura, você pode ter um vatapá bom. Eu vou te dizer que eu nunca comi vatapá feito com fubá, mas o resto dos ingredientes são todos. Castanha de caju hoje é caro, camarão é caro, mas no mais não é tão caro assim, né? Coco, depende de onde você vai fazer. É um prato muito porque trabalhoso. Na Bahia, coco você compra barato, aqui você já compra mais caro. Depois aqui, em geral, o pessoal já compra ralado. Lá a gente compra, descasca, rala de costas, e o de costas é o coco e não a pessoa. Porque uma vez me perguntaram, o que é ralar coco de costa? Tem que ficar de costa para ralar? Eu digo, não. Ralar o coco... A Ana Rita Suassuna trouxe, inclusive, para mostrar aqui em uma das mesas, o ralador de coco, que você põe o ralador, você senta em cima dele, ele fica ralando sentado em cima dele. Aliás, acho que a gente tem até aqui, se a Ana for buscar. Moreira, e o vatapá com fubá, sem fubá? Eu faço com pão, mas lá no Trapiche Adelaide, que acabou de se encerrar em Salvador, eles faziam com fubá, um vatapá de frutos do mar delicioso, um dos melhores que eu já comi. Pois. E uma coisa que não tem na receita aí do Caymmi é que se faz sempre um caldo de peixe com cabeça de peixe. Mas, por exemplo, como se faz com frutos do mar, a Dadá faz com bacalhau, que fica delicioso também. São variações, como se diz modernamente na gastronomia brasileira, releituras. Né? Vocês já viram um raspa-coco? Olha aqui. Tem que sentar em cima dele aqui e raspar o coco. É um bom exercício para os braços, Moreira, e conta um pouquinho para a gente, com 10 mil reais esse aratu, como é que é essa receita? É a moqueca tradicional, alho, cebola, os pimentões, aí o aratu, a diferença, eu marino o aratu antes de botar ele na panela. Então eu tempero o tomate já com sal e pimenta do reino antes de vir para a panela, eu tempero o aratu com azeite, raspas dos 3 limões, que são limão cravo, limão siciliano e limão verde. 3 tipos de limões. Azeite, esse é um azeite orgânico. E a gente vai comer ele depois leite de coco. Eu não uso coentro, apesar de baiana. Eu ia acabar de perguntar se você usa coentro. O Carlos Ribeiro, que estava aqui, ele estava lançando um movimento em favor do coentro. Né? Como que é? Olha só. Viva o coentro, movimento Viva o Coentro. Olha, eu sou de Pernambuco. E até os meus 17 anos eu só conhecia coentro. Comida temperada com coentro. Vim conhecer salsa. Cebolinha também. Mas vim conhecer salsa muito, muito depois. E até hoje é assim. Por que você não usa coentro? Acha muito forte? Eu acho forte. Eu acho que predomina... Eu sirvo, quando eu tenho coentro, eu gosto de broto de coentro e eu sirvo ele na mesa. Então, quem quer, coloca o coentro. Hoje em dia a comida é mais para agradar todo mundo, então não dá A Morena Leite é uma verdadeira fusion cuisine, porque apesar de baiana, de Trancoso, ela estudou na França e na Inglaterra e mora em São Paulo. Então essa combinação... Essa moqueca, quem experimentar vai sentir um toque muito especial, essa farofinha de beiju. Ela é bem crocante. Essa aqui é a farofinha de beiju. De beiju. Eu estava olhando aqui, não consegui entender se era... A gente usa a goma da tapioca. Queijo ralado. Não, achei que era queijo ralado. Não parece? Muito bem. Paloma, por favor, continue com a sua explanação. Gente, como eu te disse, quando eu começo a falar, tem que me abater a tiros. Só que eu perco o fio da meada. Se eu paro um longo tempo, eu estou me sentindo na Alemanha. A semana passada, estava na Alemanha e fiz não uma palestra, mas fiz um agradecimento longo, uma plateia maior que essa, de alemães. E tinha uma tradutora. Rapaz, que coisa difícil. Eu falava e parava e ela ficava lá. Então, por exemplo, o que eu ia concluir naquilo que eu estava falando, quando você me interrompeu, já não faz muito sentido. Então, eu acho que agora
Vamos ver. Quem é que tem uma pergunta? É mais fácil assim. Porque a gente faz por temas, como ela me perguntou ali do vatapá. Eu podia dizer, por exemplo, que meu pai era guloso, adorava comer. Os livros dele se come muito porque ele é muito generoso, sempre foi. E isso é uma característica muito baiana. Eu tenho uma pergunta. Baiano... Não, você não vai me interromper de novo agora, que eu não falei nem um minuto ainda. Pelo amor de Deus. Eu vou botar... Mas a pergunta é para você. Sobrinha, neta, você levantou a bola. Você Deixa disse... aí 5 minutos. Depois de 5 você me chama, eu volto. Não é 10 que nós combinamos. Mas pode continuar. Era mesmo que eu estava falando? Mas já mudamos de tema. A Lalu não cozinhava muito mal e comia muito, era índia, minha avó, mãe do papai, ela gostava mesmo de comidas, não as comidas baianas do sertão, que são as comidas não de dendê, mas as comidas de carne seca, de peixe seco, muita farinha. Ela tinha aquela capacidade de jogar a farinha para o alto e aparar com a boca sem deixar cair a coisa, comia com a mão e tal. Mas eu queria voltar à generosidade do meu pai. Lutar, né? Eu tinha um amigo que interrompiam ele toda hora que ele falava, e aí ele dizia assim: eu lutarei até o fim, mas eu vou dizer o que eu quero dizer. Mas o meu pai era um homem muito generoso, muito, muito. Aliás, é uma característica de nós leoninos, a generosidade. É uma característica do baiano também. Então, um baiano leonino é generoso. E a generosidade dele se expressava muito no alimentar as pessoas. Ele gostava de dar de comer para todo mundo. E ele dizia, por exemplo, aliás, é uma expressão que a Dadá também usa. Quando eu fiz o livro dela, foi tão difícil, porque ela dizia, as receitas eram assim, todos os temperos. Eu dizia, ótimo, Dadá, agora quais são todos os temperos? Oxente, negona, você não sabe? Eu dizia, não, e as pessoas que vão ler o livro também não sabem. Você tem que dizer. Aí ela dizia, começava com coentro, que baiano não cozinha sem coentro. Coentro de muito. Ou então, como diz a Clara Veloso, irmã do Caetano, que me deu aquela receita da malaçada, a receita vinha assim: meio molho de coentro se for da Feira de Santo Amaro. Se for do Paz Mendonça, 2 molhos. Porque de Paz Mendonça era aquele pouquinho de nada, né? Então, papai dizia isso. Comida tem que ser de muito. Queria fazer o papai ficar injuriado, era convidar para um jantar, e chegava lá, tinha uma lasanha no meio da mesa, e mais nada. Ele comia, ele era educadíssimo, não dizia nada. Quando chegava em casa, ele dizia, pai, e o jantar? Tinha comida, tinha aquela massa, isso ele já dizia, aquela massa para chatear a minha mãe, né? Tinha aquela massa e mais nada. E aí, quando ia fazer, tinha que ter pelo menos um prato de carne, um prato de peixe, mais um prato de verdura, mais uma muquequinha, mais não sei o quê. Então, era comer, comer, comer de muito.